Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria começar mais uma Jornada Bíblica com você. E neste mês, onde estamos estudando a palavra misericórdia a partir das Sagradas Escrituras. Estamos indo lá na fonte para entendermos o que é viver essa misericórdia na nossa experiência de fé em comunidade. Nós cristãos não fomos criados para vivermos a nossa fé isolados, fechados em nossas casas, mas somos chamados a viver essa experiência comunitária. E ali, nas nossas diferenças, fazemos acontecer o reino de Deus através da nossa disponibilidade, do nosso serviço e da humildade, elemento essencial para entendermos a misericórdia do Pai em nossas vidas. E como sempre fazemos aqui no nosso programa, nós lemos uma passagem bíblica, convidamos uma pessoa e ela nos ajuda a entender as linhas das Sagradas Escrituras, que são tão importantes para que cresça em nossos corações o desejo de sermos cada vez mais discípulos e missionários de Jesus Cristo. Mas antes de estudarmos, de escutarmos a palavra de Deus, é preciso preparar bem os nossos corações e também a nossa mente. Por isso agora nós nos colocamos diante de Deus e a Ele nós fazemos o nosso pedido rezando. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Escutamos a palavra de Deus, esse alimento tão importante para a nossa vida de fé, e nesta noite, mais uma vez, nós vamos convidar para estar conosco e nos ajudar a entender esta palavra, o professor Walter Luiz Lara. Bem-vindo mais uma vez entre nós, meu caro. Olá, tudo bem? Eu estava com saudade de vocês aí e conversar com você também é muito bom. Ainda mais sobre o texto bíblico que tanto nos apaixona. Que bom! E hoje eu convido você que está aí acompanhando, fiel na nossa jornada bíblica, a tomar em mãos a palavra de Deus. Você vai abri-la no livro do evangelista São Mateus, no capítulo 18, e nós vamos escutar o que nos diz dos versículos 15 a 16 deste capítulo. Atentos, acompanhemos. Se teu irmão pecar, vai à procura dele e repreende-o em particular. Se ele te atender, recuperaste teu irmão. Mas se não te atender, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Que texto magnífico este que acabamos de escutar aqui no nosso programa, um dos textos que nos ensina muito e nos ajuda a viver de um modo muito claro a nossa experiência de fé e, sobretudo, a nos corrigirmos mutuamente. Mas, claro, nós vamos ter oportunidade agora de estudar este texto com o professor Walter, que, mais uma vez, externo a minha alegria de tê-lo aqui. E para iniciar a nossa conversa, a gente quer conversar um pouquinho com quem Jesus está falando em Mateus 18, 15, 16. Pois é, está falando com a gente, né? Nós que nos consideramos discípulos de Jesus com todos os nossos limites, defeitos e qualidades, virtudes, a gente precisa aprender a mutuamente nos corrigir. Essa é uma tarefa árdua, difícil, mas que o Evangelho procura dar critérios. O critério mais importante no Evangelho de Mateus é a misericórdia. A misericórdia de Deus tem que ser espelho do nosso critério de julgamento, se ele for necessário. Por isso que, em primeiro lugar, foi a parábola da ovelha extraviada da semana passada.
que refletimos a semana passada. Ele antecede imediatamente esse texto. Mas, então, quando for preciso encarar o problema que existe dentro da comunidade, que existe não só fora, mas existe nas nossas relações, a comunidade precisa ter critérios de como se corrigir. Não é arbitrariamente. É preciso, então, são 3 etapas importantes. Mas vamos a elas, né? A primeira etapa é aquela correção fraterna, mútua. Eu chamo a atenção que o texto, ele traz a palavra irmão. Nós somos irmãos. Nós não nos odiamos como estranhos. Somos irmãos. E o irmão quer bem ao outro. Essa é a primeira etapa. E aí, então, Padre Rodrigo, depois eu falo das 2 seguintes. Claro, essa etapa, essa fraternidade, ela é muito interessante na nossa experiência comunitária, sobretudo em tempos que nós vivemos os extremos. As pessoas se agridem demais nos nossos dias, né? E eu penso que recuperar esse sentido de sermos irmãos recupera também a importância de vivermos dentro deste cosmo que Deus nos dá, né, como casa comum, essa experiência do respeito ao outro, da acolhida do outro, para que juntos possamos crescer no segmento da pessoa de Jesus Cristo. Mas, Walter, comente para nós, né, os outros 2 elementos aí deste perdão. É porque, se ficasse só no primeiro, o primeiro é muito importante, porque mostra a autenticidade do irmão. É preciso não expô-lo. Hoje, nesse processo de cancelamento, mídias digitais, a gente se expõe muitos os nossos irmãos por qualquer coisa que a gente acredite que esteja errado. Mas, de repente, os nossos critérios pessoais não são os critérios da comunidade. É preciso passar pelo crivo da comunidade. Então, vem o segundo momento, a segunda etapa. A segunda etapa é o testemunho dos outros irmãos. E aí o texto, ele pede o testemunho de mais uma pessoa, pelo menos. De preferência, mais 2 pessoas, como prescrevia a Torá. Enfim, essa é a segunda etapa. Agora vamos para a terceira. Isso, pode continuar nos falando da terceira, que está bem interessante o nosso bate-papo. A terceira etapa, e olha que é a terceira. Você não pode expor um irmão por achar que ele está pecando, que às vezes isso não pode ser objeto de um discernimento meramente pessoal, embora cada um de nós, como discípulo de Jesus, tenha a obrigação de fazer esse discernimento. Né? Porque logo em seguida ele vai dizer que não é só Pedro que tem esse dom, essa tarefa de ligar e desligar, é toda a comunidade. Né? Nós católicos precisamos também participar desse munus, desse ofício que é petrino. De alguma forma nós somos responsáveis, tanto como o Papa Francisco, por tudo o que a Igreja faz, por tudo. Nós não podemos não nos sentir coparticipantes. Pelo batismo, a gente assumiu por inteiro a nossa igreja, com a sua santidade e os seus pecados. Então, a instância fundamental da nossa ação, do nosso julgamento, é essa terceira etapa, a comunidade. É a comunidade que decide o que fazer diante de um irmão que a gente julga ser pecador. É a comunidade, não é você. Não é uma pessoa só. A sua tarefa de denúncia profética foi feita. Foi feita no silêncio, no respeito à pessoa, por mais grave que você ache que seja o seu pecado. É o respeito a cada um. É por isso que a alegria é anterior ao pecado. A graça antecede o pecado. Por isso que a parábola da ovelha, ela é
fundamental, porque ela abarca em termos de misericórdia. São 7 vezes que o Evangelho de Mateus usa a palavra misericórdia na forma verbal. Em grego, eleos, ou eleo, é um verbo, é fazer misericórdia. E aparece 7, quer dizer, o modo perfeito do agir cristão é ser misericordioso, é agir perdoando. Olha que coisa bonita, né? Na nossa experiência de comunidade, nós temos que fazer acontecer esta misericórdia, né? Muitas vezes nós quase nos degladiamos, né, na experiência comunitária, e vem essa palavra para dizer, olha, é nos gestos de misericórdia que nós vamos fazendo acontecer também o reino de Deus entre nós. Walter, que coisa boa, muito obrigado, né, por esta reflexão que você fez conosco no dia de hoje e que esta misericórdia ela possa cada vez mais contagiar o coração dos nossos irmãos e irmãs através dessa experiência fraterna de correção. A misericórdia de Deus não é para nos destruir, mas para nos construir como pessoas. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Fique com Deus, vocês todos. O amor é que nos move, mesmo quando seja árdua a nossa tarefa, a correção fraterna. Muito obrigado e até semana que vem. E a gente continua o nosso programa convidando a irmã Custódia, que hoje vai nos ajudar a refletir o Salmo 128, aqui no quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos, vamos cantar salmos, vamos rezar os salmos, essa oração, esse livro maior da Bíblia, que tem mais versículos e capítulos, e são orações que vão também nos fazer bem, nos momentos alegres, para a gente expressar os momentos alegres, nos momentos de reflexão, para a gente se acalmar, ter condições de produzir, de empreender, de ter paciência, de outras qualidades, outras virtudes. Mas eu quero hoje dedicar essa oração dos Salmos à família, porque o Salmo de hoje é o Salmo 128 pela Bíblia de Jerusalém, e nas outras traduções, então são 127. Quero dedicar às famílias e à família querida dos devotos. É um salmo que contempla a família, contemplando também o aspecto rural da produção do alimento, do trabalho, da conservação da casa comum, que o Papa Francisco está falando, das matas, dos rios, e esse salmo fala muito bem, vocês podem rezar, que é lindo, da alegria do esposo que tem a sua esposa feliz, que trabalha, que está junto, dos filhos, ele fala que os filhos parecem ramos de oliveira, o salmo é bem poético, vocês vão gostar. E quem fez esse salmo, que dá a alegria da família, é o seu Rogério Abreu, que está aqui conosco, que é o autor do salmo. Então o seu Rogério também é compositor. Então você veja quantos dons que Deus dá para todos nós, e nós precisamos, colocar mais em comum. Tem gente que recebe tantos dons e não coloca em comum, não coloca os filhos, por exemplo. Eu falo para minha família, sabe, lá em Florianópolis, eu falo, escuta os sobrinhos, a minha sobrinha, os sobrinhos, os cunhados, eu falo, os filhos estão estudando música, os filhos estão servindo a igreja, vocês estão levando as crianças a criar o gosto pela igreja. Olha, gente, as crianças que frequentam a igreja desde pequenas são crianças vibrantes, são crianças que passam fácil nos concursos, são crianças que viram cantores depois porque começaram na igreja. Por quê? Começaram na igreja a cantar, a ver o povo, a sentir-se felizes, a distribuir os seus dons. E os pais acompanham, dá trabalho. Em vez do pai e a mãe ficar dormindo cedo, não, ele acorda porque a missa é às 10 da criança. Então tem tudo aquilo lá. Vamos cantar então esse salmo da família. Olha que que lindo. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor,
Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Viram que lindo salmo? Como ele falou da família, das crianças, dos pais, da vida da família. Então, gente, nós precisamos colocar os nossos dons mais a serviço. O mundo vai ser iluminado. Eu estive vendo até aquela cantora que morreu no acidente aí. Você vê, ela começou na igreja. Eu noto que as nossas crianças da catequese lá em Apucarana, uma vez eu viajei, tinha a missa da criança, e aquilo eram 1000 pessoas na igreja. A igreja é grandona mesmo. E o Dom Romeu, quando eu cheguei, ele falou: irmã, mas essa tua turma aí, eles vão longe, porque eles dirigiram a missa sozinhos. A menina, inclusive é casada hoje, tem filhos e ainda continua também servindo na igreja. Todos estão continuando. A menina fazendo comentário, as crianças todas, não precisou. Eles foram direitinhos fazendo e servindo. Que as nossas famílias descubram as celebrações, descubram a liturgia, descubram a igreja, onde a igreja vai fazer os seus filhos crescerem, não só serem felizes, mas servidores, legais, que não vão ter doença nenhuma, porque são felizes encontrando a felicidade na família. Boa noite, Deus os abençoe mesmo. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre uma alegria tê-la aqui e com a senhora rezar um dos salmos das Sagradas Escrituras. E nós continuamos o nosso programa chamando o plantão bíblico. Você envia sua dúvida e nós encontramos o missionário redentorista para respondê-la. Olá, Padre Rodrigo, minha saudação muito fraterna para você, querido confrade, professor aí dos futuros sacerdotes e redentoristas também. E dentro do nosso plantão bíblico, nós vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 16. Este trecho vai nos falar exatamente da correção fraterna tão necessária para a boa convivência humana, para reinar a paz. Por que que Mateus está trazendo este pensamento ou esta realidade, este modo de reagir dentro do povo judeu? Porque exatamente na comunidade tem que reinar a paz. Se a comunidade é cristã, ela não pode estar na divisão. Exatamente, ela tem que estar na união para que exista de fato a paz na comunidade, para que reine a paz. Então, o trecho do Evangelho de Mateus já está apontando para nós o quanto é importante a gente estar em paz na comunidade, porque a comunidade tem de ser
o lugar da paz. E por que a paz? Ou porque não há ofensa, e nem deve ter mesmo, ou porque a comunidade é adulta, é madura na fé e por isso ela busca reconciliar-se. Essa palavra reconciliação, ela é fundamental em nossos dias de hoje. Você há de convir comigo que há uma agressividade tão grande na sociedade hoje. E os agressores se acham no direito de agredir e não de pensar, de refletir, de avaliar aquela motivação, aquela causa, aquilo que está sendo discutido. As pessoas não estão refletindo mais, estão agredindo. Este não é o caminho onde deve reinar a paz. É claro, a paz nem é capaz de permanecer aí, porque ela depende da minha atitude. Portanto, Mateus está mostrando para nós que a comunidade tem que viver em paz, ou porque não há nenhuma ofensa, ou se houver alguma dificuldade, ela anda pelo caminho da reconciliação. Continue meditando aí o Evangelho, este trecho do Evangelho de Mateus, certamente você irá descobrir muita coisa boa e nova para você. Abraço grande, fique com Deus. Se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para o nosso programa, através do e-mail devotos@santuarionacional.com e logo encontraremos um redentorista para responder a sua dúvida e a dúvida de tantos outros que participam aqui do nosso programa. E quero agora fazer um convite a você. Primeiro quero agradecer todos aqueles que fazem parte da família dos devotos. Esta família que vem ajudando o santuário há muitos anos a levar adiante esta grande obra de evangelização. Mas quero convidar aqueles que ainda não fazem parte desta família a somarem forças com a gente. Você que passa a fazer parte da família dos devotos receberá todos os meses em sua casa a Revista de Aparecida, com informação e formação para que a sua fé se torne cada vez mais viva e transformadora. Entre as grandes obras que esta família vem realizando é aquela de revestimento da Casa da Mãe com páginas das Sagradas Escrituras. Já estamos quase caminhando aí para a entrega da fachada norte do santuário, mas ainda a estrada é muito longa. Temos ainda 3 outras fachadas para serem revestidas e tantas obras a serem realizadas em favor da pessoa humana, através das nossas obras também de atendimento social. Por isso, se você não faz parte, ligue para nós e venha somar forças com a família dos devotos. E você vai ganhar um calendário, Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E cada mês você vai receber uma pequena figura. Você vai colocando esta figura e no final você vai completar e terá uma bela imagem que você poderá guardar com carinho para rezar também diante dela, para contemplar diante dela o mistério que Deus deseja revelar a cada um de nós. Quero agradecer mais uma vez você que reservou este tempo para estar conosco, para aprender um pouco mais das páginas das Sagradas Escrituras. Pedir sobre você e sobre a sua família as mais copiosas bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na graça de Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.